Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 2 de abril. Ministro Luiz Fux recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. Com 67 anos, o presidente do STF e do CNJ defendeu a ciência e a vacinação de toda a população para superar a pandemia. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. O Supremo começa a julgar ações que questionam o fim do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Defesa de Lula pede que o Supremo declare parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro em demais processos do ex-presidente. E ainda, reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República traz a história da primeira mulher a se tornar presidente da mais alta corte do país. Durante os 11 anos em que atuou no Supremo Tribunal Federal, a ministra Ellen Grace foi defensora de medidas para agilizar os trabalhos da Justiça. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, tomou hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Rio de Janeiro, cidade onde mora. Aos 67 anos e seguindo o calendário da Prefeitura Carioca, Fux foi o primeiro chefe de um dos poderes a receber o imunizante. Ele também é o quarto integrante da Suprema Corte a se vacinar, depois dos ministros Marco Aurélio, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Depois de ser imunizado, Fux exaltou a ciência, defendeu que todos sejam vacinados e se solidarizou com os familiares dos mais de 300 mil mortos pela doença no país. O presidente do Supremo foi vacinado no Museu da Justiça, no Centro Cultural do Poder Judiciário, que fica no centro do Rio. Na qualidade de homem público, eu transmito o exemplo de ter tomado a primeira dose da minha vacina. Nós do Judiciário temos uma profunda deferência à ciência. Por isso é que dizemos sim à ciência e não à morte. Sim à vida e não à morte. O posto de vacinação foi aberto esta semana, numa parceria entre o Tribunal de Justiça e a Prefeitura. O lugar tem um significado especial para o ministro. Fui estagiário nesse tribunal do júri, forjei a minha carreira da magistratura aqui no Rio de Janeiro, minha família, enfim, e toda a minha formação acadêmica e judicante. Luiz Fux falou da importância de se conscientizar a sociedade sobre a vacina. Que nós devemos nos unir para cuidarmos uns dos outros e, acima de tudo, conscientizar toda a sociedade que, se ela pretende ter esperança, efetivamente devemos nos vacinar todos. Aos jornalistas, o presidente do STF reforçou o entendimento da Corte sobre a chamada competência concorrente. Nós vivemos numa federação que não é unitária. Os estados têm autonomia administrativa, têm autonomia judicial, autonomia política, enfim. Então nós temos a coordenação central prevista na Constituição Federal e temos, digamos assim, peculiaridades locais. Então, por exemplo, se um município não tem nenhum caso de Covid, não tem sentido se aplicar a ele aquilo que se aplica, por exemplo, num estado maior como São Paulo, Rio de Janeiro. Então, o que o Supremo estabeleceu foi o seguinte: na essência, trata-se do direito à saúde. E a Constituição Federal estabelece que, com relação ao direito à saúde, a competência é concorrente de todos os entes federados. O Ministério Público Federal defende medidas alternativas para garantir atendimento em meio à escassez de recursos durante a pandemia. A recomendação aos procuradores é que procurem evitar o excesso de ações sobre o mesmo tema. Falta de oxigênio, demora na abertura de novos leitos ou transferências de doentes, a fila de imunização que não anda e as fraudes na aplicação de vacinas são alguns dos vários problemas resultantes da falta de controle e coordenação de medidas de enfrentamento à pandemia entre os entes federativos. Para tentar garantir o atendimento, tanto a população quanto o Ministério Público recorrem ao Poder Judiciário. O resultado é o aumento da judicialização, muitas vezes envolvendo temas repetidos que já foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal ou aguardam uma posição.
É o caso dos leitos em hospitais. A ministra Rosa Weber marcou para o próximo dia 8 uma audiência de conciliação entre o Ministério da Saúde e 5 estados que pedem no STF o financiamento de leitos de UTI pela União. Mesmo assim, dezenas de ações sobre o tema chegam aos tribunais nos estados. Para tentar conter a judicialização, o Gabinete Integrado de Acompanhamento da Pandemia de Covid-19 do Ministério Público recomenda que, nesse período, os procuradores e promotores atuem de forma coordenada no âmbito federal, estadual, distrital e municipal, com os gestores públicos, iniciativas privadas, instituições de ensino e pesquisa e a sociedade, antes de faltar insumos e estrutura para combater a pandemia. O objetivo é aplicar políticas públicas de saúde e medidas alternativas que possam resolver o problema sem que ele precise ser levado à justiça. A orientação segue recomendação editada em junho do ano passado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Também nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça recomendou nesta semana que os magistrados consultem sempre que possível o sistema de núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário antes de decidir sobre temas envolvendo a Covid-19. O sistema reúne parecer técnico com base na ciência para ajudar na tomada de decisão. Justiça Federal no Tocantins determinou o fim de atividades turísticas em terra indígena onde proteção ao meio ambiente e prevenção ao novo coronavírus não estão sendo respeitadas. No Tocantins, a Justiça Federal determinou o fim das atividades turísticas em uma terra indígena na Ilha do Bananal, sob pena de multa diária de R$10 mil. A liminar atende a um pedido do Ministério Público Federal. Segundo o MPF, as visitas ao local acontecem em total desrespeito às recomendações de prevenção de contágio ao coronavírus e aos princípios da sustentabilidade. A Justiça considerou que a atividade turística oferece risco à saúde da comunidade indígena, principalmente considerando as recentes informações de alastramento da Covid-19 no Brasil e do colapso do sistema hospitalar. O Supremo iniciou hoje o julgamento em plenário virtual de ações que questionam o fim do voto de qualidade no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A medida é uma espécie de voto de Minerva em caso de empate e em processos em que o contribuinte é obrigado a pagar tributos à fazenda. Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado alterou o regime de voto de qualidade no CARF. Com a modificação, o poder de desempate em processos de créditos tributários não é mais do presidente da turma julgadora. A disputa, então, passaria a ser resolvida favoravelmente ao contribuinte. Antes da alteração da legislação, os casos empatados eram decididos com o voto de Minerva do presidente, que era sempre um representante da Receita Federal, e, consecutivamente, as manifestações a favor do fisco. Os ministros do Supremo Tribunal Federal analisam 3 ações diretas de inconstitucionalidade. A primeira, apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que defende vício do processo legislativo na aprovação da mudança. A segunda é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que alega desequilíbrio na paridade dos julgamentos do Conselho, porque privilegia o polo privado das discussões. E, por último, o pedido da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. O relator é o ministro Marco Aurélio. Ele abriu o julgamento se manifestando pela inconstitucionalidade da norma. Segundo ele, a alteração da regra não estava prevista na medida provisória originalmente apresentada pelo Poder Executivo. Ela foi modificada na chegada ao Congresso Nacional. No voto, Marco Aurélio considera que o abuso desse poder, mediante mudança parlamentar durante a fase de conversão em lei, sem que o tema tenha relação com a proposição original, é prática conhecida como contrabando legislativo ou jabuti, que resulta na transgressão aos princípios democráticos e do devido processo legislativo. Quanto ao voto de qualidade beneficiar o contribuinte, o decano do Supremo afastou a existência de vício material. Para o ministro, o desempate pelo não pagamento dos tributos devidos é legítimo e razoável e está em harmonia com o sistema de direitos e garantias fundamentais. A análise do caso no plenário virtual está prevista para ser encerrada no dia 12 de abril.
A defesa do ex-presidente Lula pediu que o STF estenda a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá e declare que ele também foi parcial nos processos do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Na petição encaminhada ao ministro Gilmar Mendes, os advogados afirmam que há igual situação jurídica entre os casos. Em julgamento realizado em março, por maioria, a segunda turma da Corte reconheceu a parcialidade de Moro por entender que o então magistrado agiu com motivação política na condução do processo que condenou o ex-presidente. E veja a seguir, Tribunal Superior do Trabalho mantém indenização de R$100 mil a um maquinista. Voltamos já. Um direito fundamental que deve ser visto pelos três poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição ao considerar o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição. O Tribunal Superior do Trabalho manteve a indenização de R$100 mil a um maquinista de locomotiva da MRS Logística. A locomotiva em que o maquinista trabalhava era equipada com dispositivo que precisava ser acionado a cada 45 segundos. Caso contrário, o freio de emergência era acionado automaticamente. A situação impedia que o empregado fosse ao banheiro ou fizesse refeições. O trabalhador alegou que, por isso, fazia necessidades fisiológicas na janela ou no chão da locomotiva. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, julgou o pedido de reparação moral do empregado procedente e condenou a empresa a pagar a indenização de R$100 mil. O valor foi mantido pela segunda turma do TST, mas nos embargos à SDI1, a empresa alegou que os danos provocados ao empregado não foram comprovados e que ele sempre havia trabalhado no regime de monocondução, sem apresentar qualquer queixa. A MRS argumentou que bastava o empregado avisar o Centro de Controle Operacional para parar o trem e considerou o valor da indenização muito superior aos aplicados por outras turmas em relação à mesma situação. A relatora dos embargos na SDI1, a presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, votou pelo provimento do agravo. A ministra considerou que a quantia de R$100 mil foge à normalidade e propôs a redução do valor da indenização. O valor de R$100 mil em comparação com os valores fixados habitualmente por este tribunal, entre 15 e 30 mil, justifica, sim, o conhecimento, o provimento deste agravo para o exame dos embargos, uma vez que a embargante demonstrou de ser pretoriano com acórdão da oitava turma, o acórdão embargado é da segunda turma e o divergente é da oitava turma, que envolve a mesma controvérsia e a adoção de tese jurídica distinta para a redução que ocorreu na oitava turma da reparação para R$15 mil. O ministro José Roberto Pimenta, no entanto, divergiu. Lembrou que a segunda turma do TST, em casos semelhantes e sobre a mesma controvérsia, fixou valores indenizatórios menores para compensar o dano. Porém, devido à reincidência das empresas, as indenizações passaram a sofrer aumentos graduais, até chegarem ao valor de R$100 mil agora estabelecido. Nós deliberamos conscientemente, isso consta das nossas fundamentações, que nós achávamos necessário, diante da não alteração da postura renitente das empresas submetidas a essa condenação, que nós utilizássemos o efeito coercitivo dissuasório do valor da indenização por danos morais para gradualmente aumentarmos esse valor. Não aumentamos de imediato para R$100 mil. Fomos aumentando e chegamos a R$100 mil. Eu só queria justificar que isso não foi algo não consciente. Ao contrário, foi uma postura correta ou incorreta, não vou discutir,
deliberadamente assumida pela turma para responder à falta de modificação da conduta dessas empresas em tantos casos, centenas de casos iguais. O julgamento terminou em empate. Nesse caso, de acordo com o regimento interno do TST, prevaleceu a decisão da segunda turma de que condenações inferiores não vinham surtindo efeitos práticos a ponto de alterar a postura ilícita dos empregadores, prevalecendo a tese do ministro José Roberto Pimenta. Assim, o valor da indenização foi mantido em R$100 mil. O Superior Tribunal de Justiça admite agravo contra toda decisão interlocutória em recuperação ou falência. O STJ também definiu a modulação dos efeitos da decisão. Em julgamento de recursos especiais repetitivos, a segunda sessão do STJ estabeleceu que é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial ou de falência por força do artigo 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O colegiado também modulou os efeitos da tese que deve ser aplicada às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que fixou o precedente qualificado, e a todos os agravos interpostos antes da fixação da tese, que ainda se encontrem pendentes de julgamento na data da publicação do acórdão, excluindo apenas os agravos que não foram conhecidos pelos tribunais por decisão transitada em julgado. Segundo a relatora dos recursos especiais, ministra Nancy Andrighi, apesar da Lei de Recuperação Judicial e Falência prever o cabimento do agravo de instrumento em hipóteses específicas, deve ser levado em consideração que, no momento de sua publicação, vigorava no Brasil o Código de Processo Civil de 1973, que previa sistema recursal em relação às decisões interlocutórias, o oposto ao regime instituído pelo CPC de 2015. A relatora entendeu que a melhor interpretação do CPC em vigor atualmente é de que a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias na fase de liquidação e no processo de execução contemplam também processos que, conquanto disciplinados por legislação extravagante, igualmente possuam natureza jurídica de liquidação e execução. Ao propor a modulação de efeitos, Nancy Andrighi também ponderou que, para proteger quem confiou na impossibilidade de recorrer fora das hipóteses previstas pela Lei de Recuperação Judicial e Falência, e por isso não interpôs agravo de instrumento, as decisões que não foram objetos de agravo poderão ser impugnadas em apelação ou em contrarrazões, se o interessado entender que ainda será útil o enfrentamento da questão em outro momento processual. E no próximo bloco, o reportagem especial mostra a história da ministra Ellen Grace, a primeira mulher a presidir o Supremo Tribunal Federal. É depois do intervalo. A Constituição, ela é o pacto político que norteia uma nação. Nela estão contidos os fatores reais de poder, que são as forças políticas que estão naquele arranjo. Essa é uma formulação de um autor chamado Ferdinando de Lassalle, e isso demonstra para a gente a necessidade de que a gente defenda e garanta aquilo que está escrito na Constituição, não só como lei maior, mas como resultado do nosso arranjo político institucional. Em dezembro do ano 2000, o Judiciário brasileiro deu um passo importante para mudar sua história. Tomava posse a primeira mulher indicada a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo na Era da República, vamos mostrar que, mais do que o símbolo de uma mudança de paradigma, a ministra Ellen Grace se tornou fonte de inspiração para outras mulheres, dentro e fora da magistratura. e 152 homens ocuparam cadeiras no Supremo Tribunal Federal até que a primeira mulher fosse nomeada ministra da mais alta corte judiciária do país, Ellen Grace. A histórica nomeação da ministra ocorreu em 2000. Ela foi indicada ao STF pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. A chegada de uma mulher ao topo da carreira jurídica foi vista como um marco do reconhecimento da competência das mulheres brasileiras. Inaugurou
de modo positivo na história judiciária do Brasil uma clara e irreversível transição para um modelo social que repudia a discriminação de gênero, ao mesmo tempo em que consagra a prática afirmativa e republicana da igualdade. Representa uma quebra de paradigma, realmente, um rompimento simbólico de um espaço que sempre foi ocupado pelos homens. Quando uma mulher ingressa numa corte como o Supremo Tribunal Federal, que tem esse papel constitucional de magnitude imensa, significa justamente uma possibilidade de abertura para outras formas de visão de mundo. Ellen Grace conta que se sentiu bem acolhida entre os novos colegas. Era um grupo em que eu praticamente estava em casa, porque havia ex-professores, como o ministro Nery da Silveira, ex-chefes, como o ministro Sepúlveda Pertence, amigos do coração, como o ministro Nelson Jobim, enfim, todos os ministros eu já conhecia de exercícios anteriores e eu me senti realmente muito bem acolhida. O ministro Carlos Veloso, que era o presidente à época da minha posse, foi extremamente carinhoso em me receber e eu sempre me senti muito bem. 6 anos depois, Ellen Grace assumiu a presidência da corte. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Durante os 11 anos em que atuou no Supremo Tribunal Federal, a ministra Ellen Grace foi defensora de medidas para agilizar os trabalhos da Justiça. Ela foi a responsável pela criação do Dia Nacional da Conciliação, que preza pela resolução de conflitos antes mesmo de se tornar um processo judicial. Colocou em prática o uso dos institutos da súmula vinculante e da repercussão geral. Também foi na gestão de Ellen Grace que o plenário virtual foi ampliado. Os ministros passaram a julgar ações menos complexas pelo computador. A nomeação da ministra Ellen Grace e a sua gestão como presidente do Supremo Tribunal Federal consolidam um tempo de avanço para todo o Poder Judiciário e para toda a sociedade brasileira, nos caminhos, né, como referido, do desenvolvimento de tecnologias e da implementação de institutos processuais importantes que promovem equidade e segurança jurídica na prestação jurisdicional. De forma que eu poderia dizer que a ministra Ellen honra o gênero feminino, honrou o gênero feminino e constitui, né, um modelo a seguir por todas as mulheres, não só no âmbito do Poder Judiciário. Atualmente, a presença feminina no STF é representada pelas ministras Carmen Lúcia, que já assumiu a presidência da Corte, e pela ministra Rosa Weber, que vai comandar o Supremo no biênio 2022-2024. Um legado pela igualdade. Ellen Grace se aposentou em 2011. Uma mulher que tinha decisões muito firmes e não só na pauta feminina, o que é importante também. Eu acho que isso é inexorável e ainda é refletido em todos os graus da justiça brasileira. Isso motiva, isso inspira lá a ponta, né, de que nós temos condição de chegar. Eu mesma fui muito inspirada sempre pela ministra Ellen Grace. Hoje, Ellen Grace comanda o Comitê de Ética do IRB Brasil. Dentro ou fora da magistratura, ela mantém um lema que recomenda a todas as mulheres brasileiras. Especialmente importante reconhecerem que, quando estão em posições pioneiras, reconhecerem que não devem exigir privilégios diferentes, tratamento diferente. Nós devemos nos destacar no meio, seja ele masculino ou feminino, pela nossa competência, não exclusivamente pelo fato de sermos mulheres.
E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, uma ótima Páscoa. Até segunda.